Olá, um bom dia para você. A segurança pública continua na pauta prioritária do Senado. O plenário aprovou, nesta terça-feira, uma proposta que proíbe o contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário. No ano passado, o FUNPEN teve corte de metade dos recursos. Quase 2 bilhões de reais deixaram de ser destinados aos estados. Os senadores aprovaram uma proposta que proíbe a limitação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, até mesmo em momentos de crise financeira. Os recursos do FUNPEN servem para a gestão do sistema carcerário e para reformas de prisões. Ele é composto de várias fontes, parte das loterias federais, recursos próprios não financeiros, recursos próprios financeiros, além dos recursos ordinários. Proibiu o contingenciamento aqui é importante, só que eu chamo a atenção que o orçamento de segurança pública agora sofreu um contingenciamento de 1 bilhão. E o orçamento que era de 6 bi e 100 milhões em 2016, caiu para 3 bi e 900 em 2018. O governo contingenciou recursos da segurança pública, encaminhou e aprovou aqui no Congresso Nacional uma medida provisória que retirava recursos do FUNPEN e destinava para outras áreas. O caminho do governo tem sido exatamente o contrário. Meu voto será sim, senhor presidente, mas quero fazer um alerta, que é a respeito do excesso de vinculações orçamentárias no Brasil. Nós estamos numa situação em que praticamente 90% da receita orçamentária, do gasto, mais do que da receita, é vinculada, ou seja, está pré-determinada anteriormente. Até o último dia 16, a proibição dos cortes do Fundo Penitenciário estava sendo discutida em uma proposta de emenda à Constituição. Mas, com a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o Congresso não pode fazer nenhuma mudança no texto constitucional. A alternativa, então, foi colocar em pauta o projeto de lei complementar da senadora Ana Amélia, que trata do mesmo assunto. Assim como a educação é extremamente importante, assim como a saúde é extremamente importante, também, e eu acho que até muito mais do que outras coisas, é importante a vida das pessoas, o direito livre na democracia de ir e vir, que todos nós perdemos pela violência que graça nas ruas. O projeto foi aprovado por unanimidade. Queria agradecer a todos os partidos que deram apoio, especialmente à oposição, e dizer que não há como a gente resolver os problemas a não ser com um entendimento sobre a gravidade do que nós estamos vivendo. Como disse Vossa Excelência, essa minha iniciativa não é casuística, não é de agora, não é em cima da intervenção do Rio de Janeiro, é de 2014, quando não tínhamos sequer ainda o limite de teto de gastos públicos. Na noite de ontem, também foi aprovada a criação de 2 universidades, a Federal de Rondonópolis, em Mato Grosso, e a Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí. Já está no Congresso Nacional a medida provisória que cria o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O ministro da nova pasta, Raul Jungmann, tomou posse nesta terça-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. O novo ministério surge do desmembramento do Ministério da Justiça. Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que 5. Como aqui dito, coordenar os entes federados, coordenar e integrá-los, combater duramente, enfatizo, duramente, o crime organizado, articular-se com a área social dos governos, propor leis e projetos que modernizem e integrem o nosso sistema. Isso é o que nós temos que plantar. E, por fim, a valorização profissional dos nossos, todos, aqueles que fazem a segurança, dos homens e mulheres que fazem a segurança. As polícias Federal, Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança Pública ficarão subordinadas ao novo ministério. A nova pasta também será responsável pelo Departamento Penitenciário Nacional e pelos Conselhos de Segurança Pública e de Política Criminal e Penitenciária. O presidente do Senado defendeu a criação de um sistema unificado de segurança pública. Nós precisamos unificar. Nós temos sistema unificado de saúde, nós temos um sistema unificado de educação, mas não temos um sistema unificado de segurança pública. Nós não combateremos e não daremos tranquilidade de volta à sociedade brasileira se não houver essa integração de poder legislativo, poder judiciário
e a participação do Ministério Público. Eu tenho consciência disso e nós vamos fazer dessa forma. A criação do novo Ministério da Segurança Pública dividiu os senadores. Os governistas defendem que ele é fundamental diante do alto nível de violência no país. Já para os oposicionistas, ele é insuficiente no combate ao crime. Eu concordo porque quando você tem uma pessoa dedicada a um assunto específico, isso fica melhor. Então a estrutura, e agora especialmente no Rio de Janeiro, sob a intervenção, eu acho importante. Na verdade, eu já tenho falado isso na tribuna, segurança pública tem que ser a prioridade número 1 do nosso país. Eu não tenho dúvida da necessidade desse Ministério de Segurança Pública e também não tenho dúvida que a atuação do governo será veemente. Isso tudo não passa de marketing político, porque assim que acabou o Carnaval, Michel Temer veio assinando um decreto promovendo uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Na sequência, anunciou que queria criar o Ministério e tudo mais. Entretanto, junto com o Ministério, não veio um plano de trabalho, junto com o Ministério, como não veio na intervenção. Não vem sequer os recursos que serão disponibilizados. O que resolve o problema de segurança pública é coordenação das atividades de segurança pública, investimento em inteligência, investimento em remuneração devido e adequado aos profissionais de segurança pública, mas criação de ministério é só mais despesa para o Estado brasileiro. Empresas aéreas terão 7 dias para reembolsar passageiros por bilhetes não utilizados. Isso é o que prevê um projeto que está na pauta da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Pelo projeto, o consumidor deve receber o valor pago pela passagem corrigido pela inflação. Caso contrário, a empresa será punida com multa de 100% sobre o valor devido ao passageiro. Então, ele, ao não viajar, ele solicita o reembolso para a companhia aérea e, pela proposta, a companhia terá 7 dias para reembolsá-lo. Perfeito isso, para que, como eu disse, haja maior proteção ao consumidor brasileiro. Que é um abuso das companhias aéreas, todo mundo sabe que há. Então é mais do que justo que o consumidor, uma vez que por motivos vários, eu diria aqui, não usou o bilhete, ele seja reembolsado. Isso é tudo feito automático. A proposta também prevê 2 opções ao passageiro caso o serviço deixe de ser prestado pela companhia aérea. Poderá ser solicitado reembolso integral da passagem ou bilhete de outra empresa que opere no mesmo trecho. Penso que é uma boa medida, não só essa daí, mas também a gente falar sobre bagagem, falar sobre a oferta de voos, qualidade da prestação de serviço. Esse vai ser o segundo turno da votação da matéria na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Se for aprovado e não receber recurso para análise do plenário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto de lei que determina que conste o valor energético do produto no rótulo de bebida alcoólica deve ser analisado hoje na Comissão de Assuntos Sociais. A presidente da comissão, senadora Marta Suplicy, comentou os projetos que estão na pauta. Nessa reunião, nós vamos debater o quê? A necessidade de incluir ou não em rótulos e embalagens a indicação da presença de organismos geneticamente modificados no alimento e a obrigação da indicação do valor energético no rótulo da bebida alcoólica. Eu particularmente acho muito certo. Você tem que saber o que você está comendo. Você tem que saber que quando você toma uma caipirinha ou você toma uma cerveja, quantas calorias você está ingerindo. E talvez se você for uma pessoa que gosta de um pãozinho com manteiga, talvez você possa preferir um pãozinho com manteiga. Não sei, mas eu acho que a pessoa tem direito a saber. Mas também nós vamos tratar da transparência nas filas de cirurgias eletivas realizadas no SUS, com a publicação na internet da lista de espera dos pacientes. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes desconfiam que mudam, que tem aquela indicação, que aquela pessoa que está na fila passa um lá indicado por um importante, a pessoa então perde a vaga. Eu acho muito correto a gente ter a transparência da fila de espera para intervenção. E outras comissões também têm reuniões hoje pela manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem na pauta um projeto que trata de isenção de imposto para a Zona Franca Verde, localizada na região norte do Brasil.
Às 10 horas, senadores da Comissão de Constituição e Justiça podem votar projetos que destinam 30% da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito ao Sistema Único de Saúde. E às 11 horas, na Comissão de Direitos Humanos, o primeiro item da pauta exige a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida nos shoppings. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto da medida provisória que facilita a renegociação de dívidas de estados com a União. Algumas regras até então observadas pelos estados foram dispensadas, como a necessidade de apresentar certidão de regularidade com tributos federais. A matéria veio para o Senado. Detalhe, a vigência da MP termina hoje. Se os senadores não votarem nesta quarta, ela perde a validade. Outra MP aprovada pelos deputados e a ser examinada pelos senadores é a que reformula o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, destinado a conceder pequenos empréstimos a empreendedores de baixa renda. E começa amanhã, dia 1º, o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2018. No Senado, tramitam vários projetos que tratam ou da correção da tabela ou do valor da restituição. A tabela do imposto de renda não é reajustada desde 2015. Pelas regras atuais, quem ganha até R$ 1.903,98 está isento de declarar o imposto. Para as demais faixas de salário, existe uma tabela progressiva com 4 alíquotas, sendo a menor de 7,5% e a maior de 27,5% para quem ganha acima de R$ 4.664,68. Um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Fiscais da Receita mostra que a defasagem na tabela do imposto de renda entre 1996 e 2017 chega a quase 90%. Aqui no Senado tramitam vários projetos que propõem a revisão dessas alíquotas. O senador Regufe tem uma proposta que obriga o governo a reajustar a tabela todo ano pela inflação e ainda fazer uma recomposição gradual da defasagem. Ele corrige todos os anos pela inflação mais 1%, até que se corrija toda a defasagem. Ele não corrige já os 88% de uma vez. Ele corrige anualmente pela inflação mais a variação de 1%. É uma correção gradual, é uma correção responsável. Outra proposta do ex-senador Donizete Nogueira, que está pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos, aumenta a faixa de isenção para R$ 3.300 e amplia de 4 para 8 o número de alíquotas. A máxima passaria de 27,5% para 40% para quem ganha acima de R$ 49 mil. Tem proposta também para mudar o cálculo da correção monetária do imposto. A lei atual prevê o reajuste do valor pela taxa Selic a partir de maio. Pelo projeto do senador Valdemir Moca, a correção começa a partir de janeiro, o que aumenta o rendimento. Para o relator senador Cidinho Santos, a intenção é corrigir uma injustiça com o contribuinte. Ao não corrigir a tabela do imposto de renda no período de janeiro a abril de todos os anos, fazendo com que o governo receba mais um valor que não é devido pelo contribuinte. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.